Existem sonhos que não nascem para ficar guardados. Eles nascem para ganhar forma, voz, papel, páginas e um mundo. E os sonhos, eu acredito que são sementes. E toda semente que não é plantada apodrece dentro da gente. E eu estou na internet por isso. Para lembrar pessoas de que ideias não são acidentes, são convites de Deus. São chamados para criar, construir e deixar marcas que atravessam gerações. Eu estou na internet por isso, para lembrar pessoas de que ideias não são acidentes, são convites de Deus, são chamados para criar, construir e deixar marcas que atravessam gerações. E existe uma dor silenciosa, em quem sente que nasceu para mais, mas não sabe por onde começar. Gente que carrega histórias potentes, vivências transformadoras, mensagens que poderiam libertar outras pessoas, mas que ficam travadas pelo medo, pela insegurança ou pela falta de direção. E esse episódio é para quem sente esse incômodo no peito e sabe, eu preciso colocar isso no mundo. Hoje, o Histórias que Enriquecem não é só mais um episódio. É um encontro com o poder de materializar o invisível, de transformar aquilo que parecia distante em obra concreta, de tirar histórias da gaveta, do medo e do silêncio e colocá-las no mundo. Porque quando alguém escreve um livro, não só escreve só palavras. Escreve cura, legado, escreve transformação. A convidada de hoje tem um bebezinho que está aqui no estúdio, que daqui a pouco vai vir para o meu colo, e ela representa exatamente isso, a ponte entre o sonho e a realidade. A empresa que acreditou na minha história, e é por isso que eu escrevi o Vergonha Não Paga Conta, quando essa história ainda era apenas um chamado no coração. A você, autor, a assessoria editorial que transforma sonhos em livros e livros em impacto real está aqui no Histórias que Enriquecem. E antes de mergulharmos nessa conversa, eu preciso abrir um espaço de gratidão. Eu estou vestida pela Confraria Story, que entende que imagem também comunica propósito, presença e autoridade. E estamos gravando no estúdio da Vega Produtora, que está a apenas 2 quilômetros do centro de Curitiba, sob a direção e produção de César Vega Felisbino. Para quem ainda não conhece, de lá para cá, especialmente após a pandemia, ele vem produzindo filmes para o cinema. Então, se você é empresário, já imaginou a sua marca abrindo um filme em uma tela de cinema? O contato da Vega Produtora está aqui para você entrar em contato e vir conhecer o estúdio. Hoje, vamos falar de criação, de coragem, de propósito e de poder que cada um de nós carrega de manifestar obras que mudam o mundo. Está no ar o Histórias que Enriquecem. Seja bem-vindos a mais um episódio que não é só para ouvir, é para sentir. Bem-vinda, Ana Macedo. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Dani. Prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. O prazer é todo meu. Gente, a Ana, ela faz parte desse projeto aqui, Vergonha Não Paga Conta, o meu livro. E a gente tem uma história, né, Ana, juntas, porque quando eu estava prestes a lançar este livro, eu tive... O que você chama de um... Pequeno surto. Um pequeno surto, porque a pessoa que grava vídeos todo dia, na hora de lançar um livro, ligou pra Ana e falou, tô com medo. Chorando. Chorando mesmo, de verdade, tô com medo. E aí, o que você me disse? Olha, chorar, ficar desesperada, dar surto, é a coisa mais comum para quem se dispõe a escrever um livro. Tem gente que chora no começo, antes de escrever. Ai, ninguém vai gostar do meu livro, ninguém vai ler o que eu tô escrevendo. Quem sou eu na fila do pão para publicar um livro? Tem gente que chora no processo. Ai, meu Deus, eu não sei se vai dar certo. Ai, será que alguém vai gostar de ler meu livro? E tem gente que é igual a Dani, que chora um dia antes do lançamento do livro. Tem cabimento uma coisa dessa? Um dia antes do lançamento do livro, ela me liga. Ai, acho que não vai ninguém, eu quero desistir. Falei, Dani, não é sobre você. A partir do momento que você entende que você está lançando o livro para outras pessoas e isso não é sobre você, o peso sai. E isso serve para todas as fases. Para quem quer escrever e tem medo, tem vergonha, tem aqueles pensamentos intrusivos, ninguém vai querer ler sua história. Sua história não interessa. Você não é importante o suficiente. Isso tudo são vozes dos sabotadores ali da mente. E o que eu disse para ela foi isso. Dani,
Você escreveu, mas não é sobre você. É sobre quem vai ler a sua história. E escrever um livro nada mais é do que altruísmo, generosidade. É você dar aquilo que você recebeu para que outra pessoa se beneficie. Tem gente, Dani, que vai passar por coisas que você passou e não vai conseguir enfrentar como você enfrentou. Sim. E quando você passou e venceu certas situações, quando você que está assistindo passou e venceu certas situações, você recebeu ferramentas para ajudar outras pessoas. E se você retém essas ferramentas, você está sendo simplesmente egoísta. E é isso. É isso mesmo. E você diz que você não cuida só da produção do livro, mas você também cuida do autor, que é isso que ela fez comigo, assim, num momento desesperador da minha vida, porque eu falo que lançar uma coisa nova, né, por exemplo, o livro, para mim foi muito desconhecido. Porque ela falou assim, mulher, você faz vídeo todo dia, você faz live, só que isso para mim é confortável, Ana. Fazer lives, fazer vídeos é confortável. E lançar um livro é sair de um nível e ir para um próximo nível mais elevado. E aí, quando você vai para esse próximo nível mais elevado, que você não conhece, existe o desconhecido ali, né? E você fala que você cuida não só da produção do livro, mas você cuida também do autor, da parte emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Quando a pessoa se propõe a escrever um livro, ela está abrindo o que ela tem de mais íntimo e de uma forma permanente, de uma forma perene. Porque quando você escreve um livro, se você lança 10 unidades que seja, distribuiu, as pessoas leram o seu livro, passou anos, se ninguém queimar todos os livros, o seu livro ainda vai estar rolando por aí e alguém pode ler o seu livro daqui 10, 20, 30 anos. Então, a responsabilidade que baixa na cabeça da pessoa quando ela se propõe a escrever um livro é imensa. E esse peso chega um momento que ele extrapola e ele sai de dentro. Então, a pessoa vem falar comigo num primeiro momento toda corajosa, não, eu vou escrever meu livro porque é o momento. Eu chego a mandar o contrato, a pessoa assina o contrato e ela declina depois de contrato assinado. Já aconteceu isso com pessoas extremamente bem posicionadas. Eu lembro, era uma mulher que era candidata a um cargo político e ela era, assim, poderosa. Sabe essa mulher que você olha e fala assim, meu Deus, essa mulher é poderosa, empoderada. E ela chegou pra mim e falou assim, Ana, eu não vou mais fazer porque eu sou uma mulher que veio do interior, numa cidade com 5 mil habitantes. Eu não sou ninguém pra escrever um livro. Nossa. Olha só, quanta coisa essa mulher desenvolveu na vida dela. Quanta coisa ela fez, tanta gente ela ajudou, mas a mentalidade do eu não mereço é tão forte, é tão intensa na cabeça dela, que ela desistiu. E tem algumas pessoas que, apesar de toda a conversa, de usar todas as ferramentas que eu tenho para ajudar ela, né, a se encorajar de novo, como eu fiz com você, no dia do lançamento, ela estava lá maravilhosa, como se ela tivesse lançado 10 livros na vida já. Verdade. Super à vontade, super tranquila. Mas um dia antes eu vi essa mulher desmoronada ali, querendo fugir pra montanha. É verdade. Então, todo esse trabalho mental, essa conversa, né, o entendimento de que aquilo não é sobre você, tudo isso eu faço no decorrer do processo da edição e da publicação do livro. Porque o livro, ele não é só ali um objeto, um simples objeto de contrato. Não é isso. O livro, ele é a materialização, é a realização de um sonho, de uma estratégia, de um desejo. Então, é muito além do que um objeto de contrato, um livro. Vou te entregar aqui um livro. Sim, sim. Entendeu? Então, todo esse processo mental, todo esse trabalho, inclusive, eu estou estudando para me aprofundar, para eu poder ajudar ainda mais. Eu estou fazendo um curso de psicanálise, uma pós-graduação, para eu poder ajudar as pessoas de forma mais intencional, de forma mais profissional, né? Perfeito. Eu tenho conseguido ajudar as pessoas baseada no que eu tenho vivido já nesses anos, né? De edição, de editora. Mas agora eu quero me aprofundar, eu quero ser alguém que possa dizer, olha, eu tô te ajudando e não é no achismo. Sim. E, gente, a Ana tem uma história maravilhosa. Eu queria que você contasse um pedacinho da sua história, porque ela também não acreditava nela. E ela destravou isso, e é muito incrível, né? Porque o nosso propósito, ele está bem depois do bloqueio, do medo, né? E depois que ela rompeu isso, hoje ela sabe de como ela consegue ajudar as pessoas. E o livro faz isso com a gente, né, Ana? Porque, por exemplo, tem um case de sucesso aí de uma pessoa muito próxima a mim, que está escrevendo um livro, e a pessoa está se transformando escrevendo esse livro, que eu estou ficando impressionada. Então, Tá saindo do casulo. eu acho que assim, ó, gente, escrever um livro, para mim, é uma cura,
tá? Porque escrever é muito terapêutico. É uma autocura você escrever, porque você está tirando das suas profundezas coisas que você nem sabiam que você carregava. Né? Você está materializando. Quando você escreve, você traz à realidade aquilo que só está dentro de você. Inclusive, o tema desse podcast é esse, como materializar o invisível. Porque isso aqui, gente, isso aqui era algo invisível que só existia dentro de mim há um ano e meio atrás, né? E agora é real. E isso aqui ajuda outras pessoas. Não é porque foi eu que escrevi, é porque tem um método aqui dentro validado que destrava as pessoas para fazer vídeos. E como seria a minha vida se eu guardasse tudo isso para mim, né, Ana? E agora eu quero que você fale um pouquinho de você, né? Como que era a sua vida antes da Você Autor? E como que está a sua vida agora? O que aconteceu na sua vida depois da Você Autor? No dia 11 de fevereiro, eu faria 10 anos de funcionalismo público. Eu entrei num concurso público em 2016, porque eu precisava de liberdade financeira para poder me divorciar. Porque eu vivia um casamento bem complicado e eu não tinha como viver sem ter um trabalho, porque ele me prendia, inclusive, financeiramente. Uhum. Então, eu fiz esse concurso, passei no concurso e fiquei lá de 2016 a 2020, quando veio pandemia. E desde o primeiro dia que eu pisei naquele concurso, eu achei que aquele lugar não era pra mim, que eu não cabia ali. Não porque eu fosse maior, mas é porque não era uma coisa que eu gostava de fazer. Não era algo que me desse prazer de fazer, né? Então, eu ia trabalhar todo dia me arrastando. Eu tinha dor, eu ficava doente. E, assim, era algo muito difícil, porque eu ia contra aquilo que eu pensava sobre mim, entendeu? Eu tinha a sensação de estar boicotando meu cérebro lá dentro. Só que eu não conseguia sair. Porque concurso público é um negócio muito interessante. Você tá lá, você tem estabilidade, mesmo você odiando, você não consegue sair. Você não tem falta aquela coragem de falar, não, eu vou sair. Mas beleza, eu vou sair e vou fazer o quê? Como que eu vou me sustentar, né? Vou fazer o quê? Aí eu saio e vou trabalhar, sei lá, de CLT, porque na época, empreender não fazia parte nem do meu vocabulário. Então, vou sair de lá, vou trabalhar CLT, o que vai ser de mim? Eu posso ser mandada embora? Eu tenho uma filha pra cuidar. Então, eu fui ficando. Em 2020, conheci o Eduardo. E o Eduardo, hoje meu marido, há 5 anos, ele simplesmente é empreendedor desde sempre. Então, ele olhou pra minha cara e falou assim, guria, você tem um potencial enorme que eu tô vendo aí, e você tá desperdiçando dentro de um lugar que não te cabe. Eu sabia que eu não cabia. E eu vou sair de lá, vou fazer o quê da vida? Você tá maluco? Não, você vai empreender. Eu falei, vou o quê? Você vai empreender, você vai... nós vamos abrir um negócio pra você. Eu falei, negócio do quê? O que eu sei fazer? Daí, ele, primeira coisa, você vai falar na internet. Eu falei, não vou. Não falo. Falei, eu sou fleumática, meu filho. Meu lugar é escondidinha, meu lugar é lá nos bastidores. E na época, eu já fazia revisão de texto. Eu sou formada em letras. Me formei em 2017. Então, de 2017 até... né, desde que eu iniciei a faculdade, 2015, até o final né, até eu começar a Você Autor, eu fazia revisão de texto. Então, esse foi meu primeiro contato com o mercado editorial. E era o que eu fazia, era o que eu sabia fazer, era o que eu achava que eu era boa e eu achava que era só isso que eu podia fazer da minha vida. Pensamos num negócio sobre revisão de texto, mas para você sozinha empreender com revisão de texto, você tem que ler o tempo todo para você ter algum dinheiro. E era muita coisa. E ele falou, não, vamos pensar em alguma coisa. E eu sempre dizendo que não. Que eu não sabia fazer, que eu não podia fazer, que eu não queria, que ele tava me desrespeitando. Você até brigava com ele, né? Eu brigava Para com de fazer isso comigo. Para, você tá sendo abusador. Você tá querendo me forçar a fazer uma coisa que eu não quero fazer. E ele sempre falava, faça vídeos pro Instagram. Eu falei, eu não vou fazer, coisa de gente fútil, ficar lá falando no Instagram. Algumas pessoas realmente são. Mas depois que eu entendi que quando você compartilha algo no Instagram, não é sobre você, porque é a mesma premissa do livro. Sim. Quando você compartilha algo no Instagram, não é sobre você, é sobre quem vai assistir. Então, a partir do momento que eu coloquei isso na cabeça, melhorou um pouco. Confesso que não é a coisa que eu faço com mais alegria, assim, tipo, nossa, eu vou gravar um vídeo, eu tenho que parar e falar, vai, Ana, você tem que fazer porque é isso que você tem que fazer. Não que eu ame fazer, mas é isso que eu tenho que fazer, então eu vou e faço. E aí, com o passar do tempo, a Você Autora, ela nasceu de uma maneira muito despretensiosa. Eu ajudei uma amiga a escrever um livro. Na pandemia, ela estava à toa e ela queria, eu quero contar minha história, eu sei que você já trabalhou com livro, eu quero saber se você me ajuda. Falei, eu te ajudo, não faço ideia como, porque eu não sabia como mesmo. Mas vamos pensar aqui e eu te ajudo. E aí, eu fiz o primeiro roteiro. O primeiro roteiro ficou imenso, ficou assim...
extremamente pesado. Ela escreveu 400 páginas. Ficou assim uma coisa cabulosa. Ela refez, né? Eu refiz o roteiro, ela escreveu menos páginas e fomos lapidando. O livro dela levou, assim, meses para ser escrito. Hoje em dia eu faço um roteiro, né? Numa conversa de meia hora, 1 hora. O roteiro sai ali do tamanho que tem que ser. A pessoa escreve em 10 dias, 1 mês. Então, a gente foi lapidando, foi melhorando. E aí que surgiu o método Leve a Você Autor. Ela veio dessa forma despretensiosa. O Eduardo teve um insight um dia, numa conversa com um dono de uma gráfica. E foi aí que veio o logo, veio o nome, veio tudo. Que legal. E aí, a Você Autor nasceu desse insight dele e da minha ajuda com essa minha amiga. Que legal. E aí, a partir daí, aí eu comecei a fazer mais um roteiro, daí eu fiz mais um, daí eu fiz outro, daí eu lancei um livro, daí lancei 2, daí lancei 3. Primeiro ano eu lancei 6 livros. Que legal. No segundo ano foram 60. E no ano passado, eu nem sei, a conta já tá... Já tem mais de 130 que eu sei. Eu já ajudei pessoas a escrever mais de 100 pessoas. Já fiz roteiro para mais de 100 pessoas. Gente, que sucesso maravilhoso essa história. Eu tô tão feliz porque eu faço parte dessa história, né? Eu sou uma das autoras do Você Autor e, se não me engano, uma das primeiras, assim, né? Fui do primeiro ano ou do segundo? Foi, do segundo ano. Do segundo ano. E temos novidades aí, né, com a Você Autor, mas eu não vou contar agora, não. Por quê? Porque o assunto é você. Um dos mitos, né, que as pessoas falam é que a minha história não é boa o suficiente. Como que você ajuda a pessoa a reconhecer valor na própria trajetória quando ela mesma não enxerga isso? Toda história é importante e merece ser eternizada. Toda história. Todo mundo passou por esse mundo, viveu algo que pode ser deixado para que outra pessoa aprenda e possa passar por isso de uma forma mais leve. Todo mundo. Sim. Ninguém teve uma vida 100% sem percalço. Não existe Não isso. existe. Todo mundo teve algum percalço. Um é maior, outro é menor. Um é mais intenso, outro é menos. Mas a questão é, cada um vive e sente aquilo que está vivendo. Sim. Eu não vou saber como é viver a sua vida, porque você tem a sua, eu tenho a minha. Você não vai saber como foi eu, depois de 15 anos, ter tido outro filho. Sim. Quanto medo e quanta coisa eu tive que trabalhar dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu coração, para eu aceitar que eu precisava ter outro filho. E assim, tem gente que olha pra mim e fala, nossa, 15 anos? Você é doida, né? Eu falei, sou bem doida. Doidíssima, minha interna. E hoje é a coisa mais fofa do mundo, esse nenenzinho que eu tenho. Você é super jovem, gente. Ele tá aqui, daqui a pouco eu vou trazer ele aqui antes do final para vocês conhecerem o Rafael. Rafael Macedo, né? É nosso mascote da Você Autor. E é incrível, né, cara? É outra vida ter um bebezinho, porque, Ana, eu vou te falar uma coisa que tô pra te falar há bastante tempo. Você tá muito mais bonita depois que você teve o Rafael. Olha só. Tá mais renovada, tem outra luz, assim, nela. E é incrível, porque agora você também tá vivendo o seu propósito, né? Sim, exatamente. Por muito tempo eu neguei o meu propósito. Por muito tempo eu não sabia qual era. Eu confesso pra você que eu fui descobrir por que eu vim pra esse mundo depois dos 30 e poucos. Eu acho que é nessa época mesmo que a gente Depois dos descobre, 30 sabia? E assim, hoje em dia é uma cobrança tão forte pra você saber qual é o teu propósito, que às vezes o povo com 18 anos fala, ai, eu tenho que descobrir meu propósito. Calma, calma. O teu propósito ele vai ser formado pelos traumas que você teve no decorrer da vida. Com 18 anos você não tem trauma ainda, gente, pelo amor de Deus. Não. Tem um casal que eu sigo no Instagram e eles são super jovens, assim. A menina tá com 24, acho que o cara tem 28. E eles estão bilionários. Uau. Bilionários. Vendendo o curso na internet. Eu fiquei pensando, né, cara, como que essa geração consegue prosperar tão rápido, fazer dinheiro tão rápido? Tava pensando, eles não tinham tantas crenças limitantes quanto a gente carregava, né? E muita gente carrega até hoje. Então, quanto mais cedo, eu acho legal, assim, você buscar, entendeu? O propósito. Tipo, o que eu vim fazer aqui na Terra? Porque eles descobriram super rápido. Fora que tem a questão que a gente carrega traumas e dores plantados em nós na infância pelos pais. Sim. Os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam naquela época com o conhecimento que eles tinham. E isso causa marcas na gente. Sim. Os pais de agora, eles estão mais preparados, eles estão mais informados, eles sabem incentivar, eles sabem como fazer o filho deles
olhar para frente e ver um futuro. Sim. A gente não era incentivada para ver futuro, a gente não era incentivada para buscar aquilo que a gente sonhava, a gente não era incentivada a sonhar, Verdade. entendeu? Por isso que muitas pessoas até hoje sentem esse bloqueio, principalmente pessoas que têm mais de 40, 50 anos, o bloqueio, o medo de escrever um livro, porque na infância a gente foi programado, a gente não sabia o que era sucesso, a gente achava que não era merecedor. Exatamente. E explica Que dinheiro pra era gente ruim. que dinheiro era muito ruim e que você tinha que se esforçar muito para fazer dinheiro. Hoje não, hoje eu estava pensando, se você escreve um livro, isso aqui é uma fonte de renda. Sim. Entendeu? Você investe para você ter, e isso, como qualquer negócio, é um negócio. Porque a gente tem case de sucesso na Você Autor, de um autor que já vendeu 10 mil? Sim. 10 mil livros. Nós Então, temos um livro em coautoria, 6 mulheres, elas são da outro igreja, case. né? Elas são pastoras, 100 mil, pregadoras. né? Elas já fizeram mais de R$200 mil em livro. Olha aí, gente, é um super investimento. Então, assim, mas como a gente estava falando das crenças limitantes, a pessoa não consegue enxergar que isso é um projeto muito rentável, é uma fonte de renda você ter um livro. Claro que tem que usar as redes sociais para expandir, Exatamente. ou participar de muitos eventos, porque você tem que divulgar. Se Isso você aqui faz é um o negócio. livro e guarda, se você faz o livro e guarda, ninguém vai saber que ele existe. Eu tenho autores que fizeram o livro e não venderam, porque não falam do livro. Eles não levam o livro. Quando você faz um livro, você tem que carregar ele embaixo do braço. É. Onde você vai, você leva. É, Uma vez eu vendi um livro na fila do correio. é mesmo. Eu tinha um na mochila e conversando com a pessoa, eu escrevi um livro que ensina a escrever um livro, que é um manual de escrita. Eu tenho vontade de escrever, você não tem o livro? Aí tenho. Quanto que é? Tanto, toma. Olha que Como legal. vende um livro na fila do correio? Olha isso, gente, case de sucesso. Ana, a gente está finalizando e aí eu quero que você, se você pudesse falar diretamente com quem está assistindo a gente e tem algo para dizer, mas essa pessoa ainda está em silêncio, por onde que ela deve começar na hora que ela decide escrever um livro? Primeira coisa, quando você pensa em escrever um livro, é você olhar para dentro de você e comprovar que realmente você quer. Porque eu posso te ensinar a escrever, eu posso te colocar ali no meu método, eu posso te acompanhar, eu posso pegar na sua mão, mas se você não quiser de verdade, não tenho como fazer milagre. Eu tenho gente que já pagou e não escreveu, porque realmente aquilo não estava internalizado. Quando você quer de verdade, eu tenho método para te ajudar, eu tenho condições de pegar na sua mão e te ajudar do começo até o fim da jornada. O medo vai estar lá, né? Medo de exposição, medo de julgamento. O que vão pensar de mim? Será que alguém vai ler? A verdade é que o seu livro, ele vai ser odiado e vai ser amado pelo mesmo motivo. Sim. Como tudo na vida. Tem gente que me ama e tem gente que me odeia pelo mesmo motivo. Sim. Então, assim, você não vai agradar todo mundo. Assim como você não gosta de todos os livros que você lê, nem todo mundo que vai ler seu livro vai gostar. Então, você não tem que pensar em quem não vai gostar. Você tem que pensar naquelas pessoas que vão se beneficiar do seu livro. Isso vai te dar coragem. Isso vai te dar motivação para você realizar aquilo. E a sua história, ela é importante. A partir do momento que você entende que aquilo que você tem a contar, né, aquilo que você tem a compartilhar, vai ajudar as pessoas a transformarem a vida, a transformarem a mentalidade, a mudarem de vida, a mudarem de nível, você vai se sentir motivado. Tira o foco da escrita do livro de você. O foco não é você. Quando você escreve um livro, o foco tem que ser o seu leitor. A partir do momento que você tem isso em mente, é só sucesso. Maravilha, gente. Olha que incrível isso, né, Ana? Eu quero muito te agradecer por essa participação incrível aqui. Eu sei que você contribuiu com muita gente. Eu quero dizer que escrever um livro não precisa ser solitário. A Ana tem um método leve, que é justamente para isso, para que seja gostoso, que seja leve e que seja até rápido, né? Por que tem que esperar tanto tempo, né? A gente tem um case aí que eu passei para ela, uma pessoa está há 10 anos tentando escrever um livro, porque é tão perfeccionista e acho que está tentando fazer sozinho, não precisa ser assim, né, Ana? Tem um método leve. Eu vou deixar os contatos da Ana aqui embaixo. Fala a rede social para o pessoal seguir vocês. Meu Instagram é @AnnaMacedoOficial, tudo junto. O outro arroba da assessoria editorial é @VCAutor. E no Instagram, no Threads, no Facebook, no Instagram. E daqui a pouco todos no YouTube o mesmo arroba. também. Logo no YouTube. No YouTube também, que a gente vai começar. Exatamente. Obrigada pela participação, tá? Muito bom. Gente, se essa conversa tocou você, não ignore. Quando algo mexe por dentro, é sinal de chamado. Então,
Curta esse episódio para que essa mensagem chegue a mais pessoas que também carregam sonhos esperando para nascer. Se inscreva no canal porque toda semana tem histórias reais, profundas e transformadoras que vão continuar sendo contadas aqui. E compartilhe com alguém que você sabe que tem uma história presa na garganta, alguém que ainda precisa lembrar que não é tarde, que ainda dá tempo de criar, escrever, construir e deixar legado. O Histórias que Enriquecem existe para isso, para dar voz, devolver identidade e lembrar que sonhos não são delírios, são projetos esperando coragem. Obrigada por estar aqui, por ouvir com o coração aberto, por fazer parte deste movimento. A história importa e o mundo precisa dela. Um beijo para você, nos vemos no próximo episódio. Até lá.